Saudações em Cristo Jesus a todos do Facebook, também do YouTube. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo repouse em cada vida, em cada coração. Vamos dar continuidade à leitura da Santa Palavra do Senhor nosso Deus, desta feita, no livro de Esdras, no capítulo 8 de Esdras, até... Eu acredito que a gente pode terminar a leitura do livro de Esdras na noite de hoje, neste vídeo. Certo? A lista dos que voltaram de Babilônia com Esdras. Capítulo 8, versículo 1. A você que está chegando agora no meu Facebook, eu quero dar as boas-vindas em nome do Senhor Jesus a todos vocês. E dizer que o motivo de nós termos enviado solicitações de amizade e também de termos recebido solicitações de amizade da vossa parte é para este fim. Nós estamos no meio do projeto de leitura de toda a Santa Bíblia. Somente leitura, não tem pregação. E gostaria de convidar a todos os que estão nos assistindo neste momento, família católica, família espírita, livres pensadores, você que não professa nenhum credo religioso, vem ler a Bíblia conosco, em nome de Jesus, irmãos evangélicos de todas as denominações. Nós estamos no meio de um projeto muito sério de leitura da palavra do Senhor nosso Deus. Um projeto que tem sustentado a nossa vida, que tem nos dado vida. Através da leitura da santa palavra do Senhor nosso Deus. Até você que é ateu, que não crê em Deus, mas você tem o seu coração, a sua mente aberta para o conhecimento. Você tem a curiosidade, o interesse em saber as coisas que estão escritas na palavra de Deus. Vem para cá. Vem ler a Bíblia conosco. Você que pega a Bíblia para ler e dá sono, porque você não entende, você não compreende. Você acha a leitura pesada, é de difícil compreensão. Venha ler a palavra de Deus conosco. Pega a tua Santa Bíblia, a palavra santa do Senhor nosso Deus. Ora ao Senhor Jesus e fala: Senhor Jesus, me faz entender a tua palavra. Eu vou ler a Bíblia com o irmão Gilson. Me faz entender a tua palavra, me faz compreender a tua vontade, meu Deus. E eu tenho certeza absoluta que tão rápido o Senhor Jesus vai responder a tua oração, para te dar entendimento, para te dar compreensão, para te dar sabedoria, para entender, para saber as sagradas letras, o Evangelho Santo, a palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que você vai ficar maravilhado de quão rápido o Senhor vai te responder. Isso eu garanto para você, porque esta oração, ela é do agrado de Deus. Como Salomão orou e pediu a Deus: Senhor, me dá sabedoria, me dá entendimento para eu poder dirigir, governar este teu tão grande povo. E Deus deu sabedoria, entendimento a Salomão, tal qual a nenhum outro homem sobre a face da terra, nem antes dele, nem depois. Portanto,
ora ao Senhor Jesus, pega a tua Santa Bíblia, coloca um bom dicionário da língua portuguesa do lado e vamos ler a palavra do Senhor nosso Deus. Livro de Esdras, capítulo 8, versículo 1 em diante. É a lista dos que voltaram de Babilônia com Esdras. Vamos ler a palavra do Senhor. Estes, pois, são os chefes de seus pais, com as suas genealogias, os que subiram comigo de Babilônia no reinado do rei Artaxerxes. Dos filhos de Finéias, Gerson. Dos filhos de Itamar, Daniel. Dos filhos de Davi, Atus. Dos filhos de Secanias e dos filhos de Parós, Zacarias, e com ele por genealogia se contaram até 150 homens. Dos filhos de Paate Moabe, Elioenai. Dos filhos de Zeraquias, e com ele 200 homens. Dos filhos de Secanias, o filho de Jeaziel, e com ele 300 homens. E dos filhos de Adim, Ebed, filho de Jonatas, e com ele 50 homens. E dos filhos de Elão, Jesaías, filho de Atalias, e com ele 70 homens. E dos filhos de Cefatias, Zebadias, filho de Micael, e com ele 80 homens. Dos filhos de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e com ele 218 homens. E dos filhos de Selomite, o filho de Josifias, e com ele 160 homens. E dos filhos de Bebai, Zacarias, o filho de Bebai, e com ele 28 homens. E dos filhos de Asgade, Joanã, o filho de Catã, e com ele 110 homens. E dos últimos filhos de Adonicão, cujos nomes eram estes: Elifelete, Jeiel e Semaías, e com ele 60 homens. E dos filhos de Bigvai, Utai, Zabude, e com ele, versículo 14, e dos filhos de Bigvai, Utai e Zabude, e com eles 70 homens. E ajuntei-os perto do rio, que vai a Ava, e ficamos ali acampados 3 dias. Então atentei para o povo e para os sacerdotes, e não achei ali nenhum dos filhos de Levi. Enviei, pois, Eliezer, Ariel, Semarias, e Elnatã, e Jaribe, e Elnatã, e Netano, e Zacarias, e Mesulão, os chefes, como também a Joiaribe, e a Elnatã, que eram sábios, e dei-lhes mandado para Ido, chefe no lugar de Casifia. Ele expôs palavras na boca para dizerem a Ido, seu irmão, e aos netineus no lugar de Casifia, que nos trouxessem ministros para a casa do nosso Deus. E trouxeram-nos, segundo a boa mão de Deus sobre nós, um homem entendido dos filhos de
Versículo 18 novamente. E trouxeram-nos, segundo a boa mão de Deus sobre nós, um homem entendido dos filhos de Macli, filho de Levi, filho de Israel, a saber, Serebias, com seus filhos e irmãos 18. E a Asabias, e com ele Jesaías, dos filhos de Merari, com seus irmãos, e dos filhos deles 20. E dos netineus, que Davi e os príncipes deram para o ministério dos levitas, 220 netineus, que todos foram expressos por seus nomes. Então apregoei ali um jejum, junto ao rio Ahava, para nos humilharmos diante da face de nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós, e para nossos filhos, e para toda a nossa fazenda, porque me envergonhei de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem, mas a sua força e a sua ira sobre todos os que o deixam. Aleluia! Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Então, separei 12 dos maiorais dos sacerdotes, Serebias, Asabias, e com eles 10 dos seus irmãos. E pesei-lhes a prata e o ouro e os vasos, que era a oferta para a casa do nosso Deus, a qual ofereceram o rei e os seus conselheiros e os seus príncipes e todo Israel que ali se achou. E pesei em suas mãos 650 talentos de prata, e em vasos de prata 100 talentos, e 100 talentos de ouro, e 20 taças de ouro de 1000 dracmas, e 2 vasos de bom metal lustroso, tão desejável como ouro. E disse-lhes: consagrados sois do Senhor, e sagrados são estes vasos, como também esta prata e este ouro, oferta voluntária oferecida ao Senhor Deus de vossos pais. Vigiai, pois, e guardai-os, até que os peseis na presença dos maiorais dos sacerdotes e dos levitas, e dos príncipes dos pais de Israel, em Jerusalém, nas câmaras da casa de Deus. Então receberam os sacerdotes e os levitas o peso da prata e do ouro e dos vasos para trazerem a Jerusalém à casa de nosso Deus. E partimos do rio Ahava, no dia 12 do 1º mês, para irmos para Jerusalém. E a mão do nosso Deus estava sobre nós, e livrou-nos da mão dos inimigos e dos que nos armavam ciladas no caminho. E viemos a Jerusalém e repousamos ali 3 dias. E no dia 4º se pesou a prata e o ouro e os vasos na casa do nosso Deus, por mão de Meremote, filho do sacerdote Urias, e com ele estava Eleazar, filho de Finéias, e com ele Josabade, filho de Jesua, e Noadias, filho de
Binuí. Perdão, vamos ler o 33 de novo. E no dia 4 se pesou a prata e o ouro e os vasos na casa do nosso Deus, por mão de Meremote, filho do sacerdote Urias, e com ele estava Eleazar, filho de Finéias, e com eles Josabade, filho de Jesua, e Noadias, filho de Binuí, levitas. Conforme ao número e conforme ao peso de tudo aquilo, e todo o peso se descreveu no mesmo tempo. E os transportados que vieram do cativeiro ofereceram holocaustos ao Deus de Israel, 12 novilhos por todo o Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros e 12 bodes em sacrifício pelo pecado, tudo em holocausto ao Senhor. Então deram as ordens do rei aos sátrapas do rei e aos governadores de aquém do rio, e ajudaram o povo e a casa de Deus. Esdras sabe que muitos israelitas casaram com mulheres hetéias e faz oração e confissão a Deus. Capítulo 9, versículo 1. Acabadas, pois, estas coisas, chegaram-se a mim os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se têm separado dos povos destas terras, segundo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus, porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a semente santa com os povos destas terras. E até a mão dos príncipes e magistrados foi a primeira nesta transgressão. E ouvindo eu tal coisa, rasguei o meu vestido e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e me assentei atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão dos do cativeiro. Porém, eu me fiquei assentado atônito até o sacrifício da tarde. E perto do sacrifício da tarde me levantei da minha aflição, havendo já rasgado o meu vestido e o meu manto, e me pus de joelhos, e estendi as minhas mãos para o Senhor meu Deus, e disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado, para levantar a ti a minha face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa tem crescido até aos céus. Desde os dias de nossos pais até o dia de hoje, estamos em grande culpa, e por causa das nossas iniquidades fomos entregues, nós e os nossos reis e os nossos sacerdotes, nas mãos dos reis das terras, à espada, ao cativeiro e ao roubo e à confusão do rosto, como hoje se vê. Agora, como por um pequeno momento, se nos fez graça da parte do Senhor nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem, para dar-nos uma estaca no seu santo lugar.
para nos alumiar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar uma pouca de vida na nossa servidão. Porque servos somos, porém na nossa servidão não nos desamparou o nosso Deus, antes estendeu sobre nós beneficência perante os reis da Pérsia, para revivermos, para levantarmos a casa do nosso Deus, e para restaurarmos as suas assolações, e para que nos desse uma parede em Judá e em Jerusalém. Agora, pois, ó nosso Deus, que diremos depois disto? Pois deixamos os teus mandamentos, os quais mandaste pelo ministério de teus servos os profetas, dizendo: a terra em que entrais para a possuir, terra imunda é, pelas imundícias dos seus povos, pelas abominações com que, na sua corrupção, a encheram de uma extremidade à outra. Versículo 11 novamente. Os quais mandaste pelo ministério de teus servos os profetas, dizendo: a terra em que entrais para a possuir, terra imunda é, pelas imundícias dos seus povos, pelas abominações com que, na sua corrupção, a encheram de uma extremidade à outra. Agora, pois, vossas filhas não dareis a seus filhos, e suas filhas não tomareis para vossos filhos, e nunca procurareis a sua paz e o seu bem, para que vos fortaleçais e comais o bem da terra, e a façais possuir a vossos filhos para sempre. E depois de tudo o que nos tem sucedido por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, ainda assim tu, ó nosso Deus, estorvaste que fôssemos destruídos por causa da nossa iniquidade, e ainda nos destes livramento como este. Tornaremos, pois, agora a violar os teus mandamentos e a aparentar-nos com os povos destas abominações? Não te indignarias tu assim contra nós, até de todo nos consumires, até que não ficasse resto nem quem escapasse? Ah, Senhor, Deus de Israel, justo és, pois ficamos escapos, como hoje se vê. Eis que estamos diante de ti no nosso delito, porque ninguém há que possa estar na tua presença por causa disto. Os israelitas arrependem-se e despedem suas mulheres hetéias, capítulo 10, versículo 1 em diante. E orando Esdras assim, e fazendo esta confissão, chorando e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma muito grande congregação de homens e mulheres e de crianças, porque o povo chorava com grande choro. Então respondeu Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus, e casamos com mulheres estranhas do povo da terra. Mas, no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Agora, pois,
façamos concerto com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e tudo que é nascido delas, conforme ao conselho do Senhor, e dos que tremem ao mandado do nosso Deus, e faça-se conforme a lei. Levanta-te, pois, porque te pertence este negócio, e nós seremos contigo. Esforça-te e faze assim. Então Esdras se levantou e ajuramentou os maiorais dos sacerdotes e dos levitas e a todo Israel, de que fariam conforme a esta palavra, e eles juraram. E Esdras se levantou de diante da casa de Deus, e entrou na câmara de Joanã, filho de Eliasibe, e vindo lá, pão não comeu, e água não bebeu, porque estava enojado pela transgressão dos do cativeiro. E fizeram passar pregão por Judá e Jerusalém a todos os que vieram do cativeiro, para que se ajuntassem em Jerusalém. E que todo aquele que em 3 dias não viesse segundo o conselho dos príncipes e dos anciãos, toda a sua fazenda se poria em interdito, e ele seria separado da congregação dos do cativeiro. Então todos os homens de Judá e Benjamim, em 3 dias se ajuntaram em Jerusalém. Era o 9º mês, no dia 20 do mês, e todo o povo se assentou na praça da casa de Deus, tremendo por este negócio e por causa das grandes chuvas. Então se levantou Esdras, o sacerdote, e disse-lhes: Vós tendes transgredido e casastes com mulheres estranhas, multiplicando o delito de Israel. Agora, pois, fazei confissão ao Senhor Deus de vossos pais, e fazei a sua vontade, e apartai-vos dos povos das terras e das mulheres estranhas. E respondeu toda a congregação, e disseram em altas vozes: Assim seja, conforme as tuas palavras nos convém fazer. Porém, o povo é muito, e também é tempo de grandes chuvas, e não se pode estar aqui fora. Nem é obra de um dia, nem de 2, porque somos muitos os que transgredimos neste negócio. Ora, ponham-se os nossos príncipes por toda a congregação sobre este negócio, e todos os que em nossas cidades casaram com mulheres estranhas, venham em tempos apontados, e com eles os anciãos de cada cidade e os seus juízes, até que desviemos de nós o ardor da ira do nosso Deus por esta causa. Porém, somente Jonatas, filho de Azael, e Geazias, filho de Tiquivá, se puseram sobre este negócio. E Mesulão e Sabetai, levita, os ajudaram. E assim o fizeram os que tornaram do cativeiro, e apartaram-se o sacerdote Esdras e os homens, cabeças dos pais, segundo a casa de seus pais, e todos pelos seus nomes. E assentaram-se no 1º dia do 10º mês, para inquirirem neste negócio. Versículo 16 novamente, para que não se perca a compreensão.
E assim o fizeram os que tornaram do cativeiro. E apartaram-se o sacerdote Esdras e os homens, cabeças dos pais segundo a casa de seus pais, e todos pelos seus nomes. E assentaram-se no primeiro dia do 10º mês para inquirirem neste negócio. E acabaram com todos os homens que casaram com mulheres estranhas até o primeiro dia do primeiro mês. E acharam-se dos filhos dos sacerdotes que casaram com mulheres estranhas, dos filhos de Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos Maazéias, Eliezer, e Jaribe, e Gedalias, e deram as suas mãos de que despediram suas mulheres, e achando-se culpados, ofereceram um carneiro do rebanho pelo seu delito. E dos filhos de Imer, Anani e Zebadias, e dos filhos de Harim, Maazéias e Elias e Semaías e Jeiel, Eusias, e dos filhos de Pazur, Elioenai, Maazéias, Ismael, Natanael, Josabade e Elasa. E dos levitas, Josabade, Essimei e Quelaías, este é Quelitas. Petaías, Judá e Eliezer. E dos cantores, Eliasibe, e dos porteiros, Salum e Telem e Uri. E de Israel, dos filhos de Parós, Ramias e Gesias e Malquias, e Miamim e Eleazar e Malquias e Benaia. E dos filhos de Elão, Matanias, Zacarias e Jeiel e Abde e Jeremote e Elias. E dos filhos de Zato, Elioenai, Eliasibe, Matanias e Jeremote, e Zabade e Aziza. E dos filhos de Bebai, Joanã, Ananias, Zebai, Atlai. E dos filhos de Bani, Mesulão, Maluque, e Adaías, Jazube, e Seal, Jeremote. E dos filhos de Paate Moabe, Adna e Quelal, Benaia, Mazéias, Matanias, Bezaleel e Binuí e Manassés. E dos filhos de Harim, Eliezer, Gesias, Malquias, Semaías, Simeão, Benjamim, Maluque, Semarias. Dos filhos de Razum, Matinai, Matata, Zebade, Elifelete, Jeremai, Manassés, Simei. Dos filhos de Bani, Maadai, Anrão, Euel, Benaia, Bedias, Queluí, Vanias, Meremote, Eliasibe, Matanias, Matinai, e Jazai, e Bani, e Binuí, Simei, e Selemias, e Natã, e Adaías, Maquinadibai, Sazai, Sarai, e Azareel, e Selemias, e Semarias, Salum, Amarias, José. Dos filhos de Nebo, Jeiel, Matitias, Zebade, Zebina, Jadai, Joel e Benaia.
Todos estes tinham tomado mulheres estranhas, e alguns deles tinham mulheres de quem alcançaram filhos. Louvado seja Deus. Até aqui terminamos a leitura, graças a Deus, do livro de Esdras. Um livro que trata da enumeração do povo, né, que veio do cativeiro de Babilônia, foram libertos, né, e enviados de volta a Jerusalém. Então, o profeta Esdras, ele teve o cuidado de tomar a soma e fazer a enumeração, inclusive por nome, nomeando todos os filhos de Israel que voltaram do cativeiro, todos aqueles que estavam... Teve várias enumerações no livro de Esdras, né? É um livro abençoado que trata da reconstrução também do segundo templo em Jerusalém. Eu quero convidar vocês a voltarem na minha linha do tempo no vídeo de número 1. Você que está chegando agora no Facebook, que ainda não leu o Novo Testamento, que volte no início da leitura da Santa Bíblia. Nós sempre começamos a ler a Bíblia pelo Novo Testamento. É o certo a se fazer. Por que, irmão Gilson? Por causa dessas genealogias, por causa dessas leituras pesadas. Tem algumas leituras maravilhosas que arrancam lágrimas dos nossos olhos, né? Mas desde o começo da Bíblia tem muita enumeração do povo, a contagem, a enumeração, a nomeação, essas listas Travou até a língua. É difícil. O Velho Testamento é difícil. Essas listas genealógicas. Pronto, saiu, destravou. Então, é uma leitura de mais difícil compreensão, mais cansativa. Portanto, eu digo a vocês, voltem no Novo Testamento. Se você até quiser ler o Novo Testamento simultaneamente comigo aqui no Velho, né? Mas voltem no Novo Testamento. Evangelho de São Mateus, capítulo 1, versículo 1. Nós lemos todo o Novo Testamento com 69 dias de leitura, passa muito rápido. Voltem, leiam o Novo Testamento, que é o Evangelho da salvação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma leitura de mais fácil compreensão. É uma leitura que diz respeito também ao nosso tempo, não só a história de Cristo, dos apóstolos, mas uma leitura que diz respeito às suas profecias. São contemporâneas também à nossa época. Vamos ler o Novo Testamento da salvação de nosso Senhor Jesus Cristo. Leiam a Bíblia. Aqui nós estamos lendo a Bíblia na versão Revista e Corrigida, excelente versão para ler a Bíblia. Foge, porém, dessas versões atualizadas. Bíblia da Mulher, Bíblia na linguagem de hoje, Bíblia Nova Versão Internacional, Bíblia Novo Mundo, essas Bíblias mais novas, inclusive essas Bíblias católicas mais novas, foge dessas versões. A versão que nós estamos lendo é a Revista e Corrigida de João Ferreira de Almeida. Alguém pode dizer, mas irmão Gilson, eu só tenho a minha Bíblia católica em casa. Procura saber se a Bíblia que você tem é anterior a 1980. É um excelente material. A Bíblia católica não tem diferença nenhuma da Bíblia de João Ferreira de Almeida. É a mesma Bíblia. Só foram traduzidos por pessoas diferentes. Cada um usou palavras que são sinônimos, mas não muda o sentido do texto sagrado. Certo? Vamos ler a Bíblia. Vamos perseverar em fazer esta obra diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque do céu virá recompensa para as nossas obras. Eu garanto para vocês, em nome de Jesus, todos aqueles
que lerem toda a Santa Bíblia conosco, ou mesmo sozinho, não querem ler com o irmão Gilson, mas querem ler sozinhos em casa, com um dicionário do lado, vocês serão surpreendidos pela bênção de Deus, a bênção do Deus Todo-Poderoso e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou vivo aqui diante de vocês até hoje, por causa desta palavra, porque pela enfermidade que me acometeu, já era para o irmão Gilson estar debaixo da terra há muitos meses atrás. Certo? Vamos perseverar em fazer esta excelente obra diante de Deus, porque esta palavra tem o poder de nos dar a vida e a vida eterna. Não só a vida nessa terra, mas a vida eterna também. Vamos orar. Santo Deus Todo-Poderoso e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu oro a Ti, Senhor meu Deus, nesta hora, em favor, meu Deus, das nossas vidas, de cada pessoa, de cada coração que está lendo conosco a Tua santa palavra. Eu quero Te agradecer, meu Deus, porque Tu tens despertado o coração de cada pessoa que estão lendo conosco. São mais de 100 pessoas assíduas, meu Deus, lendo conosco a Tua palavra. Senhor, eu Te agradeço por esta palavra tão poderosa que o Senhor tem nos dado para ler diante dos nossos seguidores. E eu Te agradeço pelo coração, pela alma de cada pessoa que está lendo a Tua santa palavra conosco. Senhor, meu Deus, faze com que a Tua palavra, Senhor, encontre boa terra em nossas vidas, em nossos corações, porque eu também preciso da bênção do Senhor, meu Deus, na minha vida. Que essa palavra, ó Deus, possa nos trazer conhecimento da Tua santa vontade, nos trazer conhecimento, meu Deus, dos Teus preceitos, das Tuas regras, dos Teus juízos, da Tua santa lei, da graça poderosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Faze assim, ó Deus, esta palavra repousar em nossas almas e nos dar o arrependimento sincero, Senhor, e nos dar também a conversão dos nossos maus caminhos ao Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Senhor da glória, escuta minha simples e humilde oração, Senhor. Eu não sei como orar, como pedir, como convém, mas a Tua palavra nos diz que o Teu Espírito Santo é aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis diante de Deus. Olha, pois, Senhor da glória, para as nossas vidas, para os nossos lares, para as nossas famílias, meu Deus, para as nossas casas, para a nossa parentela de perto, de longe, e para as suas respectivas casas, Senhor. Perdoa, ó Deus, os nossos muitos pecados, por pensamentos, palavras, por obras. Lava a nossa alma, meu Deus, no sangue poderoso de Jesus, que nos purifica de todo pecado, para que tenhamos direito à árvore da vida, para que possamos entrar na Tua cidade pelas portas, ó Deus Todo-Poderoso. Senhor da glória, cura as nossas enfermidades, seja qual for o mal, a enfermidade, meu Deus, escondida no sangue, nos nervos, nos ossos, na coluna, nas nossas vidas, na vida desta pessoa, meu Deus, que está lendo a Tua palavra conosco. Arranca toda a doença, todo o mal, toda a enfermidade pela raiz. Restabelece a saúde, restabelece, meu Deus, aleluia, a vida desta pessoa. Repreende também todo o mal, toda obra maligna que tem lutado contra a nossa vida, contra a nossa fé, Senhor meu Deus.
Repreende toda obra do diabo que luta para desviar a nossa atenção das coisas santas, para desviar a nossa atenção, meu Deus, daquilo que realmente importa nessa vida, que é a nossa salvação, que é a vida eterna, que é Jesus Cristo, vida nossa, Senhor nosso e salvação nossa. Repreende, Senhor Jesus, toda obra maligna, esse espírito imundo que coloca os vícios na vida do homem e da mulher, o vício da bebida alcoólica, dos tóxicos, das drogas, da prostituição, dos adultérios, das fornicações, os vícios dos jogos de azar, dos jogos de rede, dos jogos de internet, e enfim, ó Deus, toda a sorte de vícios, de males, de distrações, ó Deus, que desviam a nossa atenção, aleluia, da tua pessoa bendita e maravilhosa, meu Deus. Repreende, amarra e joga por terra toda a força do mal, toda a força contrária contra as nossas vidas. Repreende, Senhor, todo o mal. Abençoa, meu Deus, os nossos lares, as nossas famílias. Resolve os nossos problemas insolúveis. Abre as portas, meu Deus, de um bom emprego, de um bom trabalho, de um bom ganho. Repreende, meu Deus, toda obra maligna. Abençoa os nossos negócios da melhor maneira possível, Senhor. E nos dá vitória em tudo, Senhor Jesus. Por amor desta santa palavra que estamos lendo, meu Deus, na tua presença. Ó Senhor Jeová, conserva as nossas vidas em verdadeira justiça e santidade, até aquele grande e glorioso dia em que o teu Filho Santo Jesus há de vir para nos buscar. Sê conosco durante a nossa jornada sobre a face desta terra. Não nos deixes só, meu Deus. Não nos lances fora da tua presença. Não retires de sobre nós o teu Espírito Santo. Guarda as nossas almas, meu Deus, em verdadeira justiça e santidade. Nos livra de todo mal, de todo perigo e de toda transgressão. É o que eu te peço com fé, no poderoso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Eis aí mais uma etapa da nossa jornada, mais uma etapa da nossa tarefa cumprida. Graças a Deus. Deus abençoe a todos. Eu poderia elencar aqui o José Bernardo, está assistindo, o Miguel Isaac, Sandro Mosca, seja bem-vindo, Luzi Soares, perdão, Luzi, a iluminação aqui não está tão boa assim, mas Luzi Soares, pastor Adilson Júnior Pereira também está assistindo. Deus abençoe a todos. A grande maioria das pessoas não assiste esse vídeo ao vivo, né? Vocês podem ver na minha linha do tempo que cada vídeo tem no mínimo aí 100 visualizações e é daí para frente. Né? Tem vídeos que tem 500 visualizações, teve vídeo que teve 1000 visualizações. A maioria das pessoas não assistem esse vídeo ao vivo, mas vão assistir, vão ler a palavra de Deus conosco, segundo a disponibilidade de tempo de cada um, né? Que Deus abençoe a todos vocês que não estão ao vivo agora, mas que estão lendo a santa palavra de Deus conosco. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Deus de Israel e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, esteja sobre todas as nossas vidas. Fiquem com Deus.